A Parashá desta semana, Parashat Vaeirá, nós acompanhamos as pragas que Deus estava enviando sobre os egípcios para que eles se convencessem a liberar o povo de Israel da escravidão e deixá-los partir. Então, Moshe, junto com seu irmão Aharon, já haviam alertado o faraó sobre as consequências se ele não deixasse sair. O faraó não se convenceu, ignorou todas as advertências deles, e então não houve jeito, começaram a vir as 10 pragas, cada uma no espaço mais ou menos de um mês. Haviam 3 semanas de advertência, e depois durante uma semana vigorava aquela praga que foi anunciada. E a Torá nos conta na nossa parashá da primeira praga, quando todas as águas do Egito se transformaram em sangue, e não havia até como beber água. Toda água corrente, toda água parada, canalizada ou engarrafada, tudo se transformava em sangue. Mais tarde, depois também se fala de uma outra praga, quando se toma parte da areia nas mãos e se joga, isso acaba se transformando em piolhos, isso acaba também perturbando todos os egípcios. Mas enfim, isso são parte das 10 pragas conforme vão sendo descritas na Torá. Só que o Midrash chama a atenção que algo que nós reparamos ao observar os versículos: algumas das pragas, a maioria das pragas, ocorria diretamente pelas mãos de Moshe, através do próprio Moshe Rabbeinu. Ele anunciava e ele fazia por ordem divina o que era necessário para desencadear e iniciar a praga que iria vigorar. Diferente disso, em algumas ocasiões, desde a primeira praga, nós encontramos que excepcionalmente a praga ocorre ou é desencadeada não através de Moshe, mas sim através do seu irmão Aharon. Então assim consta na nossa parashá: Vayomer Hashem el Moshe, Deus diz para Moshe, antes da praga das águas que iriam se transformar em sangue, Emor el Aharon, Deus fala para Moshe, vai e diga para Aharon, Kach matecha, pegue o teu bastão, Uneteia dechal memei Mitzrayim, e estenda a tua mão segurando o bastão sobre as águas do Egito, para que elas se transformem em sangue. Midrash comenta sobre isso: Mipnei malaku amaim alidei Aharon, por que as águas elas sofreram essa praga por intermédio pelas mãos de Aharon e não de Moshe, velo alidei Moshe? Amar Rabi Tanchum, responde o sábio Rabi Tanchum, amar lo akadosh baruch hu le Moshe, Deus assim falou para Moshe: Moshe, a primeira praga será essa, que as águas se transformarão em sangue durante um período, durante vários dias. Porém, Amayim sheshmarucha besha'a sheushlachta layeor einodin sheilku al yadecha. Porém, Deus fala para Moshe: essa é a praga, as águas vão ser afetadas, elas vão se transformar em sangue. Porém, Moshe, essas águas que te guardaram e que te protegeram, quando você era um bebê recém-nascido e havia um decreto contra todas as crianças judias, contra todos os meninos judeus, que eles não pudessem sobreviver, e você ficou escondido na sua casa durante algumas semanas. Depois, quando isso já não era mais possível, então o que fizeram? Jogaram, isso se fala o Moisés, não é? Uma cestinha com o bebê, que era o próprio Moshe, nas águas do Nilo. E assim Moshe sobreviveu. Depois a filha do faraó, ela encontra e resgata essa cesta, e Moshe acaba sendo adotado por ela, crescendo no palácio. Mas de qualquer forma, Deus diz para Moshe: uma vez que as águas te guardaram e te protegeram, quando você foi depositado no rio, então não é correto, não é adequado que as águas apanhem através de você, pelas tuas mãos. Agora que as águas vão ser afetadas, vão ser transformadas em sangue, não é adequado, uma vez que essas águas te protegeram, não é?
80 anos atrás, quando você era um recém-nascido, já que elas te guardaram, não é adequado, não é apropriado agora que elas apanhem através de você. A mesma coisa mais tarde na praga de gafanhotos, na praga dos piolhos, o mipnei ma lakah heafar alidei Aharon, que lá também se fala que pegaram um punhado de areia e jogaram, e isso deu origem, fez surgir milagrosamente, sobrenaturalmente, piolhos que invadiram todo o Egito. Isso também, mais uma vez, a Torá nos conta que ocorreu através de Aharon e não de Moshe. Amar Rabbi Tanchum, mais uma vez nos explica o Rabbi Tanchum, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, que Deus disse nessa ocasião, nesse momento para Moshe, Heafar shehegen alecha, ksheharagte et hamitzri, veitmanta oto et gufo bachol, eino din sheilke al yadecha. A Torá nos relata uma passagem no início da atuação de Moshe Rabbeinu, querendo proteger, defender os seus irmãos judeus, quando ele vê um guarda egípcio chicoteando, abatendo um judeu, e na verdade ele queria matar esse judeu, ele tinha um caso lá, enfim. Quando Moshe percebe isso, ele intercede para salvar a vida do judeu e acaba abatendo esse egípcio, esse guarda egípcio, e no final esse guarda egípcio é escondido, ele é enterrado, não é? debaixo da terra. Depois, mais tarde, o faraó descobre isso, mas de qualquer forma, naquele instante, e por isso o faraó começa a perseguir o próprio Moshe, mas de qualquer forma, naquele momento, quando o corpo do guarda egípcio que queria matar o judeu, quando ele foi escondido debaixo da terra, essa terra protegeu Moshe, salvou Moshe, dando possibilidade dele fugir, dele escapar, onde acabou se refugiando em Midian, etc. Então Deus fala aqui a mesma coisa, uma vez que a terra, a areia da terra te protegeu, te guardou, escondendo o corpo desse guarda egípcio que queria matar o judeu, etc. Então não é adequado, não é apropriado, já que aqui essa praga dos piolhos vai se iniciar a partir da terra, de uma transformação, de uma mutação da areia da terra, não é apropriado que isso aconteça pelas tuas mãos, uma vez que a terra te protegeu. E aqui o Midrash nos ensina uma lição muito importante, a lição da importância da gratidão, do reconhecimento, da pessoa não ser ingrata, ou seja, mesmo aqui se tratando de água, de terra, de coisas inanimadas, não é? Coisas sem vida, mas quando aqui se diz, se tratando de uma praga, que as águas iriam, por assim dizer, apanhar, ou a terra iria apanhar, se transformando em piolhos, etc., uma vez que tanto a água como a terra ajudaram de uma forma ou de outra indireta, ajudaram, são inanimados, mas na prática protegeram, guardaram Moshe, não é adequado que apanhem por intermédio deles. Ou seja, mesmo passados 80 anos depois, e aqui se trata de minerais inanimados, etc., não é adequado, tem que se lembrar, tem que ser grato. Não é? Aqui a gente imagina, quanto mais com pessoas que nos beneficiaram, que nos ajudaram, pessoas que têm sensibilidade, não é? E etc., quanto mais a gente tem que ser cuidadoso e de não feri-las, não ofendê-las, principalmente quando a gente deve a elas algum favor e elas merecem a nossa gratidão.